Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. Eu sou Nádia Rodrigues, é um prazer te encontrar mais uma vez por aqui. Lembrando que a sua audiência, o compartilhamento desse vídeo, seu like aqui no canal são muito importantes para que a gente possa levar esse projeto adiante. Agradecer também aos nossos parceiros, que é o Vilar Hospital de Olhos e o Centro Unitar. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, muito importante também, que é sobre a reabilitação auditiva, sobre perda auditiva e toda a repercussão que isso tem na vida, na qualidade de vida das pessoas, sejam em crianças, adultos ou em pessoas idosas. E nós convidamos um expert no assunto, nós estamos aqui com o Dr. Flávio Santos Filho, que é médico otorrinolaringologista, especialista em saúde auditiva. Dr. Flávio Filho, muito obrigada pela presença aqui no nosso Pod Saúde. Muito obrigado pelo convite, Nádia. Eu te parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo aí no Pod Saúde. Obrigada. Hoje em dia na internet, né, tem um lado bom da internet, mas tem um lado ruim também, que a gente vê que muitas vezes profissionais médicos e não médicos que divulgam algumas informações que são falsas, que não fazem sentido, que às vezes até chegam a brincar com a fragilidade dos pacientes. Então esse momento que você abre aqui para trazer profissionais que tragam informação de qualidade, isso é algo extremamente importante. Eu tenho certeza que se a gente ajudar uma pessoa, uma família aqui nesse podcast, já vai ter valido a pena. E vamos lá começar. Muito boa essa sua observação, Dr. Flávio, no começo, porque de fato a gente não sabe, muitas pessoas não sabem mais em quem confiar. E quando você traz um profissional, né, que é reconhecido, que estudou muito, que tem uma formação, uma especialidade médica, né, como a gente chama aqui na medicina, um RQE, que sabe o que está fazendo, que trabalha especificamente com isso, que faz cirurgias, que vê o dia a dia do paciente dentro da clínica, dentro do hospital. Então isso traz a credibilidade que a gente tanto aprecia, que a gente tanto precisa nesse projeto aqui do Pod Saúde Pi. E o Dr. Flávio Santos Filho vai conversar com a gente primeiro sobre a perda auditiva, porque a gente sabe que isso interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, sejam em bebês, crianças, jovens, adultos ou mesmo na terceira idade, né, Dr. Flávio? Sem dúvida, né? A audição é um sentido que é primordial para a gente se desenvolver. Então é por meio da audição lá no bebezinho que a gente aprende a falar. E é depois que a gente aprende a falar que a gente adquire a linguagem, que a gente vai mantendo a complexidade dos pensamentos e vai evoluindo no aprendizado ao longo da vida. E isso também é importante lá quando a gente está idoso, que a gente não perca a audição. Porque da mesma forma que a gente foi aprendendo, quando a gente perde a audição, a gente tende a ir evoluindo nesse sentido também. Inclusive, a perda auditiva no idoso é um fator de risco independente para a demência e Alzheimer. Então é muito importante que a gente reabilite a audição. E a principal etapa da reabilitação auditiva é o diagnóstico precoce. Porque quando a gente faz um diagnóstico precoce, seja no bebê, na criança, no adulto, no idoso, a gente consegue reabilitar esse paciente e evitar as consequências de longo prazo que essa perda auditiva pode causar. Então, por exemplo, no bebê, como que funciona? Atualmente a gente tem um teste que todo bebê deve fazer, que é o teste da orelhinha. Então, nesse início da vida, é o teste da orelhinha que vai dar o diagnóstico. Na verdade, é um teste de triagem, ele não dá diagnóstico, ele é um teste de triagem, onde ele vai fazer a gente suspeitar se aquele bebê tem ou não perda auditiva, né? Quando a gente vai para uma criança mais velha, a gente já vai observar, por exemplo, uma dificuldade na escola, onde toda criança que tem dificuldade no aprendizado deve ser submetida a um teste de triagem auditiva. Quando a gente vai ali no adulto, o paciente apresenta já uma dificuldade na comunicação, no meio social, com os amigos, familiares, principalmente em ambientes ruidosos, isso é uma queixa muito comum. Às vezes o paciente fala, eu escuto bem quando a gente está aqui frente a frente conversando numa sala limpa de som, né? Mas quando eu vou para a rua, que tem muito barulho de fundo, isso traz muita dificuldade, né? E na velhice a gente sabe que isso com o amadurecer, né, da pessoa, com a chegada de mais idade, é muito comum os idosos perderem a audição. E isso também é um fator, não só como
o senhor acabou de falar da questão relacionada à demência, mas eu imagino do isolamento social também, né? Perfeito, isso é muito comum, é realmente dia a dia da gente do consultório, o idoso que chega depressivo, porque imagina você ir para um almoço de família e você não entender nada que está acontecendo, você vê todo mundo rindo, às vezes você até tenta perguntar, tenta participar, mas aí você não escuta, pede para repetir, as pessoas no início até repetem, mas depois às vezes perde a paciência com você, você começa a ficar inibido de estar perguntando as coisas, não quer mais perguntar, então você começa a se isolar, você não quer mais se expor àquele incômodo, e aí você começa a se isolar, começa a vir depressão, aumenta o risco de demência, e tudo isso só vai acontecer se o idoso não procurar ajuda, se ele não tiver um diagnóstico precoce. É importante a gente falar sobre esperança, né? Porque a gente está falando aqui sobre, e a gente vai, doutor Flávio falando, eu já imaginando aqui 1000 perguntas que eu posso fazer por você, né? Porque eu estou aqui como se eu estivesse representando cada um aqui da nossa audiência, aqui no nosso canal e quem está acompanhando a gente. Então vamos lá para a infância, né? O senhor falou da triagem feita através do teste da orelhinha, Sim. né? Então ali, ao nascer, a criança já pode ser submetida ao teste da orelhinha. Eu estava vendo um vídeo e a mãe falou, olha, foi uma criança que depois até fez o implante coclear, que a gente vai falar mais tarde aqui na nossa conversa. E aí deu negativo, ou seja, ela não tinha audição. E aí ela repetiu um exame depois e ela chamava a atenção para que o exame que ela repetiu, ela disse, olha, se tivesse sido feito com profissionais especializados, médicos otorrinos, que sabiam o que estavam fazendo, provavelmente a minha filha não teria demorado tanto para ter uma intervenção na audição, porque aí ela demorou mais para começar o tratamento. Então, é importante desde o início, realmente, a mãe ou o pai, né, já saber se aquele bebê, se aquela criança nasceu com alguma perda auditiva e já fazer a intervenção. Perfeito, Nádia. Importantíssimo isso. Inclusive, o teste da orelhinha é universal. Todo paciente nascido no Brasil, seja no sistema público de saúde ou sistema privado de saúde, até 48 horas de vida, ele deve ter acesso ao teste da orelhinha. Todos, 100%. Tá? Então, quem não fez o teste da orelhinha, ainda tem seu bebê, procure imediatamente um otorrino para que possa orientar e ser feito o teste, porque ele é um teste de triagem, tá? Ele não dá o diagnóstico. Então, às vezes o teste da orelhinha vem ausente, não quer dizer que ele é surdo, tá? Mas quer dizer que ele precisa passar por uma avaliação. E aí a gente vai solicitar outros exames, avaliar e confirmar se aquele teste ausente significa uma perda auditiva ou não. Da mesma maneira, Nádia, é importante destacar aqui que um teste presente da orelhinha, ou seja, um teste da orelhinha normal, não exclui que aquele bebê venha a ter perda auditiva, por exemplo, alguns meses depois ou anos depois. Existem alguns tipos de perda auditiva de causa genética e até infecciosas, que no início o bebê nasce escutando, mas ao longo dos meses ele vai perdendo a audição. Então é muito importante a gente ficar atento aos marcos de desenvolvimento daquele bebezinho, né? Para a gente estar atento. Então por isso que é tão importante uma avaliação não só com o pediatra, como com o otorrino, para poder estar orientando a família. Passei batido ali com o pediatra, com o otorrino, que sinais o bebê pode dar para os pais, ali nos primeiros meses de vida, de que ele é um bebê que tem uma perda visual, uma perda auditiva profunda? Perfeito. Uma das coisas assim que pode ser feito que chama a atenção é aquele bebê que não reage a sons altos, tipo bater de palma, às vezes bate uma porta, ou uma campainha que toca. É natural o bebê, não nas primeiras semanas de vida, porque às vezes ele não vai conseguir localizar o som, né? Mas ali nos primeiros meses de vida ele já começa a ir localizando o som, pelo menos. Então o bebê que não localiza o som, esses sons fortes, chama bastante atenção. Posteriormente, o bebezinho já mais velho, ali por volta de 1, 2 anos de idade, é a fase ali em que ele já começa a oralização. Então que ele já começa a falar as primeiras palavras, papá, mamá, depois vai aumentando o vocabulário dele progressivamente. Se você nota que o seu filho, em comparação com um priminho dele, com um coleguinha dele, não está começando a falar as primeiras palavras, já é um indicativo que pode ter uma perda auditiva, não necessariamente. Às vezes tem criança que começa a falar um pouco mais tarde, mas não muito mais tarde. Então o que eu sempre oriento é assim, não espere, não pague para ver. Você notou, você suspeitou,
leve para o otorrino. Inclusive, eu valorizo demais o que a mãe me fala, o que o pai me fala. Ou seja, aquele contato clínico, né? E esse histórico. Perfeito. De quem convive mesmo com o bebê. Isso aqui vale para todos os profissionais de saúde, tá? Não existe a mãe se queixar que, ó, eu acho que ele não escuta. E você falar para o pai, não, fica tranquilo, ele escuta, isso é só porque ele ainda vai desenvolver. Não. Se a mãe e o pai percebeu algo diferente, valorize. Eu acho que o principal sinal de alarme que a gente tem que investigar é quando o pai e a mãe notam que, ó, ele não olha quando a gente fala, a gente balança o chocalho lá, ele não presta atenção. Então isso é muito importante, chama bastante atenção. O atraso de fala. Inclusive, hoje a gente tem crescido muito, né, aumentado muito o diagnóstico de autismo. Sim. E é muito importante deixar claro isso aqui, que não existe diagnóstico de autismo antes de excluir uma perda auditiva. Né? Principalmente ali um bebezinho, uma criança mais nova, né, de 1, 2, 3, 4 anos de idade. Que ainda não começou a falar e às vezes você tem essa... Às vezes é muito parecido ali alguns sinais e sintomas, né? Que ele não olha, não faz contato visual, às vezes porque não escutou, não está desenvolvendo. Então, precisa excluir perda auditiva. Todo paciente que está em investigação para autismo precisa excluir perda auditiva. Né? Antigamente, a gente pegava muito caso de diagnóstico tardio de perda auditiva, porque o profissional ficou tratando como autismo, não suspeitou que existia a perda auditiva. Hoje em dia, graças a Deus, né, os profissionais estão muito mais bem orientados nesse sentido, os pacientes chegam mais precoces para a gente. Então, aquele paciente que antigamente se falava, o surdo-mudo, que é o paciente que nasceu surdo, ele não adquire linguagem e ele não consegue falar, ele fica mudo realmente. O surdo-mudo é cada vez mais raro no dia a dia do otorrino, porque quando a gente faz o diagnóstico do surdo ali no bebezinho, ele vai continuar sendo surdo, né? No caso, se for necessário, por exemplo, um implante coclear, que a gente vai falar depois, a gente fazer a cirurgia, ele vai oralizar, ele vai falar normalmente, desenvolver normalmente como qualquer outro paciente. Então, ele não vai ser surdo-mudo, vai ser um surdo oralizado, né, que é o que a gente quer. Desculpa, doutor. Agora a gente pode falar um pouco também dessas outras faixas etárias, né, que podem ser atingidas com perda auditiva. Perfeito. E aí a gente está vivendo uma geração que vive com fone de ouvido, uma geração que pode muitas vezes ouvir sons em decibéis muito mais altos do que normalmente se aceitaria, e isso pode gerar, sim, perdas auditivas precoces. Sim, demais, demais. Isso é algo cada vez mais comum. A gente vê jovens, que antes a gente não via, né, paciente diagnóstico de perda auditiva em pacientes jovens, pelo abuso de fone de ouvido. Né? Então, fone de ouvido extremamente alto, com o passar dos meses, dos anos, vai machucando o ouvido, sim. É uma orientação que eu sempre dou para os pacientes, para não ter erro, né, de forma geral, é o quê? Tentar manter a altura do volume do fone de ouvido ao redor de 50%. Tentar não passar muito disso. Tá? E sempre fazer pausas. Então, ali a cada hora, por exemplo, tira o fone de ouvido, faz uma pausa. Hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que trabalha de home office também. Sim. Tenta fazer pausas, não ficar o tempo inteiro exposto àquele som alto, porque isso pode sim trazer consequências. Tem fone de ouvido cada vez mais caprichados, né, Renan? Assim, que isolam o som cancelam do ambiente, ruído, cancelam ruído, e aí a pessoa fica naquele mundo e muitas vezes tem nem a percepção do volume, né, que está sendo submetido, quão alto aquele volume está. Sim, hoje em dia a gente consegue tem aplicativos no celular que conseguem limitar o quanto você vai aumentar de volume, né? Eu sempre oriento aí ao redor de 50%. A gente não precisa ser radical, né? Quer dizer que eu nunca vou poder escutar lá minha música alta. Não, com certeza você vai poder escutar sua música alta, você vai poder ir para um show, vai poder curtir, mas isso não pode ser o dia a dia. Porque se isso chega a ser o dia a dia, isso vai causar problema, não tem como. Bom, aí na adolescência ou na fase adulta, de uma forma geral, quais são as principais causas da perda auditiva? Olha, a causa da perda auditiva vai variar demais, tá? E conforme a faixa etária, isso muda bastante. A gente tem causas de perda auditiva condutiva, que são probleminhas lá dentro do ouvido, do tímpano e dos ossinhos que transmitem o som para a cóclea. E a gente tem a causa neurosensorial,
que é um problema dentro da cóclea, que é o nosso órgão da audição, ou no nervo da audição, né? Isso vai variar muito. O próprio trauma acústico, que é exposição a ruído, é uma causa muito comum nessa faixa etária. A gente tem outras doenças, como otosclerose, também pode acometer adultos jovens, né? A presbiacusia, que é a do idoso, já é mais paciente ali ao redor de 60 anos que começa a ter esse tipo de perda auditiva, né? Mas como que a gente vai suspeitar da perda auditiva no paciente adulto, né? A gente pulou ali a questão da infância. Na infância seria a questão escolar, né? O baixo desempenho escolar, o paciente não acompanha. Criança que tem baixo desempenho escolar precisa fazer uma audiometria, é básico, porque às vezes ela não está ouvindo, né? Esse é o exame base, a audiometria. Audiometria, perfeito. Precisa fazer. Inclusive é recomendado que antes de começar a escola, toda criança faça uma audiometria, né? Porque aí você já faz uma triagem ali. Sim. No adulto, ele vai começar a notar que ele faz um esforço auditivo maior para entender as coisas. Então, é muito comum a gente ouvir esse relato de pacientes que têm perda auditiva, às vezes na faculdade ou no trabalho, que fica com dor de cabeça no final do expediente, porque ele faz muito esforço para entender. Que nem aquele paciente que tem dificuldade para enxergar, que fica contraindo o olho, mesma coisa o paciente com perda auditiva, ele faz muito esforço para entender. Então isso vai trazendo problemas, né? E ele começa a perceber no dia a dia, né? Geralmente começa alguém brincando com ele, você é surdo, você não escutou, porque ele começa a pedir muito para repetir, né? E aí vem o estalo, né? Será que eu tenho alguma coisa? Ele procura ajuda, né? Geralmente o adulto, ele tem uma capacidade maior de reconhecer quando ele está tendo uma perda auditiva. Então ele vai atender o celular de um lado, ele vê que é tranquilo, mas quando ele atende do outro, ele vê que é diferente. Então ele reconhece, diferente de uma criança que não tem muito essa fineza nos detalhes, né? Então o adulto, o pai e a mãe tem que estar atentos para reconhecer por ele. Mas é engraçado, eu não sei se é verdade, você vai me corrigir, né? Se eu estiver enganada, na verdade. Mas para o adulto, tem aquele adulto que é meio teimoso, não tem? Por exemplo, eu coloquei o telefone aqui, eu sei que não estou escutando direito o que desse ouvido. Vou passar para esse outro, que esse outro aqui eu escuto bem, e meio que negligencia. Por exemplo, falar num tom de voz mais alto do que geralmente você fala. E aí a esposa percebe, o marido percebe, o amigo percebe. E aí diz, rapaz, está falando alto. Não, você está falando alto demais. Isso também podem ser indicativos, né? Isso, falar alto é outro indicativo muito comum, né? Doutor, o pessoal fala que eu falo muito alto no dia a dia. Falaram para procurar o otorrino para ver se eu não tenho surdez, mas eu não sinto problema. Às vezes o paciente não sente. Porque tem algumas causas de perda auditiva que é uma perda bem progressiva. Então é tão progressiva, tão lenta, que o paciente vai se adaptando. Às vezes ele não escuta bem de um lado, ele automaticamente ele já começa a virar a orelha boa e vai se virando, né? Mas todo paciente que tem perda auditiva, mais cedo ou mais tarde, ele vai sentir as consequências. Quando é uma perda muito leve, ele não vai notar muita coisa, mas à medida que isso vai piorando, isso vai trazer consequências para ele. Então a gente vai falar da reabilitação, né? Vamos falar lá. da reabilitação porque são muitas as possibilidades, né? De se voltar a ouvir bem ou de voltar a ouvir em determinado nível, e a gente vai já para o implante coclear, porque eu amei ver uns vídeos que eu estava acompanhando hoje, por isso que eu falei logo no começo da nossa conversa aqui sobre a mãe, né, que teve o diagnóstico da audição ausente logo ali no teste da orelhinha, mas depois teve um outro teste que não confirmou e aí deixou passar, e ela perdeu ali anos preciosos no início da infância, do início da vida da filha dela, que ela poderia ter recuperado. A filha acabou fazendo o implante coclear, mas se fosse mais cedo, o resultado seria melhor. Então, essa é uma novidade que a medicina trouxe há alguns anos e eu queria que você explicasse para quem que ele é feito, né? Para que tipo de surdez ou de déficit de audição o implante coclear é utilizado ou é recomendado? Perfeito. Hoje em dia, Nádia, a gente não tem motivo para um paciente ter perda auditiva e não reabilitar, porque a gente tem solução para todos os tipos de perda, tá? Que ótimo. Desde as mais leves até as mais severas. Então, se você não escuta, procure ajuda, porque dá para a gente lhe ajudar, tá? O implante coclear, ele é indicado quando o paciente tem uma surdez mais profunda, ou seja, aquele paciente que não adianta colocar um aparelho auditivo nele, porque a surdez dele é tão profunda que o aparelho não vai ajudar muito, ele não tem benefício com o aparelho auditivo, né?
No caso dos adultos e idosos, a gente consegue avaliar isso justamente colocando o aparelho auditivo, né? Claro, depois de ter feito a audiometria, a gente coloca o aparelho auditivo, vê se ele tem alguma resposta e ele vai falar, ó, doutor, não mudou muita coisa, mesmo com o aparelho. É esse paciente que é um excelente candidato para o implante coclear, tá? No caso do bebezinho, ele falha no teste da orelhinha, procura a ajuda do otorrino, a gente tem outro exame que chama BERA, que é um exame que a gente ajuda a diagnosticar, é como se fosse uma audiometria, entre aspas, mas não depende do paciente. Então a gente coloca uns eletrodos aqui na região do crânio e consegue saber se ele escuta ou não. Tá? É um exame eletrofisiológico, a gente fala. Então, confirmado que aquele bebê não escuta, a gente parte também para o implante coclear. E o que você falou é essencial. Na infância, o diagnóstico tem que ser feito o quanto antes. Se o paciente nasceu surdo e ele chega para mim com 5, 6 anos de idade, já sem falar, a gente não tem muito o que oferecer para ele, porque o implante coclear ele pode até ser feito em algumas situações específicas nesse caso, mas dificilmente ele vai trazer o benefício que ele poderia trazer se tivesse sido implantado ali ao redor de 1 ano, que é o ideal. Então, o ideal é a gente implantar ao redor de 1 ano. Né? A gente já tem pacientes que foram implantados com 7 meses e que o desenvolvimento dele é incrível, é praticamente normal, igual a um bebê que escuta. Né? Então, é muito interessante, só voltando, a pessoa nasce surda. Sim. A criança nasce surda. Exatamente, existem vários tipos de surdez, né? Sim. Existem a surdez congênita, que a gente fala, que é o paciente que nasceu surdo. O defeito congênito mais comum no ser humano é a surdez. Então, o problema congênito de nascimento mais comum é a surdez. Por isso que tem o teste da orelhinha, porque é realmente algo muito comum, ao redor ali de 1 a 2 pacientes, cada 1000 nascidos vivos vão ter surdez, né? Então, quando o paciente faz... Bem alto, né, a prevalência. Bem alto, a prevalência é bem alta, é bem comum, né? Então, às vezes, o paciente já nasce surdo, mas também tem os casos do paciente que nasce ouvindo e vai perdendo ao longo dos meses. Então, é muito característico, isso é outro sinal de alarme, paciente que começa a falar, ao redor de 1, 2 anos, começa a falar, desenvolver, e do nada começa a evoluir nesse sentido, começa a perder a linguagem. Então, ele já estava começando a falar e, de repente, ele começa a evoluir. Opa, aconteceu alguma coisa. E aí, se a gente faz o implante coclear nesse período, o resultado também é muito bom. Né? Então, o diagnóstico precoce é o início do tratamento, porque se a gente implanta cedo, o resultado vai ser excelente. Se a gente deixa para implantar um pouquinho mais tarde, o resultado pode não ser tão bom. Né? Já em crianças mais velhas, a gente pode implantar quando ela é oralizada. Então, é aquele caso do paciente que é criança, né, tem, sei lá, 10 anos de idade, e por algum motivo ele perdeu a audição. Por exemplo, teve uma meningite ou teve alguma infecção viral, sofreu um acidente, ficou surdo. Sim. Ele já fala, ele já é oralizado, ele já tem uma linguagem oral. Ele deixou de escutar por algum problema. Mas se a gente faz um implante nele, a gente consegue fazer ele voltar a ouvir, e como ele já fala, isso vai facilitar muito a reabilitação dele. Mesma coisa nos pacientes adultos, idosos, que já falam. Você vê que eu vi também um vídeo de uma senhorinha, e bem senhorinha já, e ela dizia que ela tinha feito também um implante, e ela dizia que o que ela mais sentia falta, e ela já estava meio isolada, por isso a família levou, era de ir à missa, né, e de ouvir a homilia, né, do padre. Isso é muito comum. É muito comum, né, no consultório. Demais, demais, demais. Isso aí é outro idoso. Quando o idoso chega sem reabilitação e quando a gente consegue reabilitar e fazer ele aderir ao tratamento, é outro paciente. Em questão ali de meses, você já vê uma evolução. Aquele idoso, às vezes, já levanta literalmente, né? Em termos de autoestima, de vontade mesmo de voltar a fazer as coisas do dia a dia, voltar a viver, voltar a ir para a igreja, a ir para o almoço de família. Tem idoso que justamente meu avô não tem aquela fase, né? Ele não quer mais sair de casa, ele quer ficar só em casa. Às vezes é porque ele está com perda auditiva e ele não consegue mais comunicar. E aí ele tem vergonha, né? Muitas vezes, como você disse, às vezes, não quero estar perguntando de novo. Às vezes tem uma pessoa do lado e aí está falando com você e você não percebeu, e aí só depois você percebeu e olha. Isso Exatamente. Constrange, né? E a surdez, Nádia, é um problema invisível, né? Você não vê. O paciente que é cego, o paciente que tem algum defeito muscular, você enxerga e você tende a ter mais empatia.
O paciente que é surdo, ninguém vê que ele é surdo. Então, às vezes, o que é que as pessoas julgam? Julgam o paciente surdo, às vezes como arrogante, que escutou e não olhou, fingiu que não olhou, nariz empinado, ou então que não está prestando atenção, né? Ué, mas eu já lhe falei, você não prestou atenção? Preste atenção. E isso vai gerando uma pressão muito grande no paciente, um sofrimento muito grande. Eu estou lembrando de alguns casos que aconteceram comigo, sabe? Eu disse assim, não está prestando atenção, estou ouvindo, a pessoa não estava escutando. Às vezes não está escutando. Mas eu estou falando isso assim, mas a pessoa, se vai fazer teste auditivo, eu não sei. Sim. Mas talvez precise. Sim, é. E é importante a gente estar falando de esperança, é importante a gente estar falando da reabilitação, né? Quer dizer, você implanta até 1 ano de idade, a criança vai ter uma vida praticamente normal. Você implantou num jovem ali aos 10, 11, 12 anos, que já é oralizado, vai ter uma vida normal. No idoso que já é oralizado e que perdeu essa capacidade toda de interação e vai voltar a ter uma vida normal. Sim. Então, vamos explicar para a gente essa tecnologia, doutor Flávio, por favor, Perfeito. como é que funciona? Então, o implante coclear, ele é composto por 2 unidades. Tem uma parte que a gente coloca na cirurgia, que é a unidade interna. A gente faz um corte aqui por trás da orelha, esteticamente fica bem tranquilo, não dá nem para ver no pós-operatório a cicatriz. A gente coloca o implante por baixo da pele, a gente precisa brocar a região do osso, aqui da mastoide, que a gente chama, e a gente vai inserir alguns eletrodos dentro da cóclea. A cóclea, ela tem um formato de um caracol, fica lá dentro do ouvido. Esse eletrodo vai ser inserido dentro da cóclea, tá? E aí a gente tem uma unidade externa. A gente comentou da unidade interna e a gente tem a unidade externa, que só vai ser feito ali depois no pós-operatório. Então a gente opera, mais ou menos ali algumas semanas depois, a gente vai colocar essa unidade externa em contato com a interna. Elas duas são conectadas por um ímã. Então você pode colocar e tirar. Ah, que tá? legal. É semelhante a um aparelho auditivo, mas é diferente o aspecto, né? Você coloca e tira. Quando você coloca, o implante liga, você escuta. Quando você tira, desliga e você não escuta mais nada. Eu vi também que essa parte externa, né, que é a cóclea, ela tem um microfone Exatamente. que fica aqui próximo à entrada da orelha. Exatamente. Então, como que funciona a tecnologia? Basicamente, essa unidade externa tem um microfone, vai captar o som, ela tem um processador que vai transformar esse som em códigos, em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser transmitida pelo eletrodo que a gente colocou cirurgicamente lá na cóclea. Essa eletricidade vai transmitir essa eletricidade pelo nervo auditivo até o nosso cérebro. E isso vai ser entendido pelo nosso cérebro como um som e vai ser interpretado, né? Então é algo extremamente complexo. Eu que faço a cirurgia de rotina e toda semana a gente faz, né? E eu sempre fico maravilhado. Nossa. Como que é possível isso, né? Realmente uma revolução, né? É uma revolução na medicina. Trazer esperança, né, para tanta gente. E é muito emocionante você ver, como o senhor está falando, esse resultado assim sendo materializado, né? Você como médico participa desse processo cirúrgico. E aí, quando coloca a segunda peça, é lógico que tem uma série de ajustes, né, ao longo dos meses, que aí você vai explicar agora. Perfeito. Mas aquela coisa do paciente, muitas vezes uma criança, né, que às vezes, você diz até, alguns pacientes choram, outros se assustam, porque nunca ouviram. Sim, sim. Essa questão da expectativa, né, em relação ao tratamento. Então, sempre que a gente vai fazer implante coclear, é muito importante a gente ajustar a expectativa. Então, se eu vou implantar um paciente com 1 ano lá, num time perfeito, eu vou falar, ó, eu espero que esse paciente tenha um bom resultado, se ele seguir o protocolo pós-operatório de reabilitação, que aqui é fundamental a gente falar de um profissional que é um parceiro do otorrino, que é o fonoaudiólogo, né? Sem o fonoaudiólogo a gente não é nada, porque a primeira etapa da reabilitação vai ser a cirurgia. A gente vai lá, torna aquilo possível. Torna a reabilitação possível por meio da cirurgia. Mas é o fonoaudiólogo que com certeza vai estar trabalhando com aquele paciente semana a semana, mês a mês, que vai estar mostrando, ensinando aquele cérebro do paciente a perceber, a entender aquele novo som. Porque o som do implante coclear não é um som natural, exatamente igual ao que a gente está escutando.
Ele é um som mais metálico, robotizado. Então, no início, algumas pessoas podem até ter bastante dificuldade. É muito comum, na verdade, né? A gente sabe que tem aqueles vídeos da internet que vai lá, no momento da ativação ele já escuta tudo, já chora. Acontece aquilo? Com certeza. Mas eu sempre oriento para os pacientes, se não acontecer, calma, porque ali é só o início. Tá ligando, tá um volume ainda baixinho, as configurações estão bem iniciais. Se você insistir, se fizer o trabalho com a fonoterapia, né, com o fonoaudiólogo, ao longo das semanas isso aí vai melhorando cada vez mais. Quanto mais você usar, mais vai melhorar. Isso vale para o idoso também, já que ele já é oralizado? Porque na verdade você vai transformar o famoso ouvido biônico, né, que como também é chamado implante coclear, naqueles códigos, transformar numa sílaba, numa palavra. Sim, sem dúvida. Isso vale para todas as idades, tá? A parte da reabilitação com fonoaudiólogo é imprescindível. Inclusive, assim, se você operar e o paciente sumir do mapa, só colocar o aparelho, ativou e some do mapa. A chance de dar errado é grande, né? O paciente, dificilmente ele vai usufruir de tudo que o implante tem a oferecer, né? Ele pode até, em alguns casos, ficar bem, mas ele poderia ficar melhor ainda, né? Então, eu sempre alinho bem essa expectativa. Olha, é importante que você entenda que você vai operar, mas que você vai ter que cumprir um cronograma aí de atividades com fonoaudiólogo que você vai ter que fazer para você ter um melhor resultado. E aí eu queria lhe perguntar, lhe pedir, na verdade, para que você compartilhasse aqui com a nossa audiência mais de um caso que te emocionou, assim, de ver essa mágica acontecendo. Não é mágica, né? Mas isso é como se fosse. Olha, tem vários casos, né? Acho que um dos casos que eu gosto muito é justamente o paciente idoso. O paciente idoso que está para baixo, que está até depressivo, que não consegue mais se comunicar. E aí a gente faz o implante coclear e é impressionante a gente ver esse paciente ali 3 meses, 6 meses depois, 1 ano depois, a gente vê o quanto que esse idoso renasceu, né? O quanto que ele voltou a viver, né? E a gratidão que ele traz, isso aí é uma coisa que marca muito a gente, né? Claro, os bebezinhos também que a gente implanta, que a gente vê ali depois de alguns meses, alguns anos, a mãe falando, olha, como ele evoluiu, isso também deixa a gente uma sensação no coração muito boa, porque a gente sabe que de uma forma ou de outra a gente fez parte daquele processo, né? Isso traz muita felicidade. Então é muito gratificante. Trabalhar com reabilitação auditiva é muito gratificante, é muito bacana, porque cada história é única, cada paciente tem uma causa, cada paciente tem uma indicação. Então, a gente falou aqui do implante coclear, mas existem diversas outras cirurgias que são possíveis fazer, né? E até o próprio aparelho auditivo, né? Que isso é uma coisa importante, a questão do aparelho auditivo, né? De que eu vejo essa parte aí do mercado online, né? De alguns sites chineses, etc., que vendem aparelhos bem baratinhos, que na verdade não são aparelhos auditivos, são amplificadores de som. Isso aí é um perigo, tá? É um perigo. Pode até prejudicar muito, né? Pode não, vai prejudicar, porque ele não é frequência específica, então cada paciente tem um tipo de perda. Cada paciente vai ter um ajuste específico para aquele aparelho auditivo. E aí que entra o profissional fonoaudiólogo. Quando você tenta comprar uma receita de bolo e compra simplesmente um amplificador de som, isso aí vai trazer problema. Então, pelo amor de Deus, gente, não compre esses amplificadores de som. Compre um aparelho auditivo e faça um segmento com um profissional fonoaudiólogo. E tem um acompanhamento de um médico, né? De um médico otorrinolaringologista, médico credenciado para fazer esse tipo de acompanhamento. Doutor Flávio, no caso dessas cirurgias, do aparelho, a gente também hoje já tem uma política pelo SUS de que mais pessoas tenham acesso a essas tecnologias ou a essas inovações? Sem dúvida. Tanto o aparelho auditivo, tá, a gente consegue fornecer isso pelo SUS, como o implante coclear. Então, é coberto em todo o Brasil, a gente faz. Aqui no Piauí a gente tem um orgulho de poder fazer as cirurgias do SUS também. Isso é uma coisa que deixa a gente muito grato, muito feliz. É um trabalho que é muito bacana. Pois só me resta te dar os parabéns para você, para sua equipe, para todo mundo que trabalha trazendo esperança, né? Fazendo o diagnóstico e trazendo para a reabilitação essas pessoas que têm
as perdas auditivas. Foi muito bom conversar e saber mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo o vídeo, que viram o vídeo até aqui, que assistiram a nossa conversa, que se puderem compartilhar para que cada vez mais pessoas se informem com informação de qualidade, né? Informação passada por um médico que aqui no Piauí está fazendo o nome, está fazendo a história na reabilitação auditiva. É muito importante também que você possa compartilhar. Nós conversamos aqui com o Dr. Flávio Santos Filho. Muito obrigada, Dr. Flávio, pela presença. Muito obrigado, Nádia. Eu que agradeço. Eu quero deixar também o meu Instagram, para quem puder acompanhar, que é o Flávio.otorrino. Lá eu estou sempre falando sobre essa parte de reabilitação auditiva, tentando trazer informação de qualidade. Estou sempre ajudando, tirando dúvida também, então fico total à disposição das pessoas que tenham dúvida, podem ter, sou bem aberto, bem tranquilo, pode ir lá me perguntar, que vai ser um prazer ajudar a responder. É aí mesmo, bem aberto, bem tranquilo, viu, gente? Aqui eu conheço, porque conheço o pai, conheço a família. Flávio.otorrino lá no Instagram. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigada também para você que está acompanhando aqui o nosso Pod Saúde Pia. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Lembrando, hein, dos nossos parceiros que nos ajudam a colocar o projeto do Pod Saúde aqui no ar para você, que é o Centro Unitar e também o Vilar Hospital de Olhos. Então a gente se encontra no próximo episódio do Pod Saúde Pia. Até lá, tchau!